Muito bem, meus queridos, louvado seja Deus. Nós estamos felizes que estamos com Cristo. Nós vamos entrar mais uma vez no canal do YouTube Despertando na Fé em Cristo. Peço para você que você possa ouvir esse vídeo, você gostando, você pode compartilhar, levando a mais pessoas. Hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, quando Jesus prediz a sua morte e a ressurreição. Está em Mateus também, mas aqui nós vamos ler em Marcos 8, e no versículo 31. Aqui diz assim: então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais do sacerdote, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, mas Jesus, voltando-se, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, em si as dos homens. Então, Jesus, ele estava ensinando os discípulos que isso ia ter que acontecer, porque a Bíblia diz que Jesus, ele orou ao Pai e disse: todavia não seja como eu quero, mas como tu quer. Então Jesus sabia que o seu sofrimento ia ser grande. Jesus, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós vemos que o profeta Isaías, há 700 anos antes, já havia falado que Jesus ia sofrer, ia ser levado como um cordeiro ao matadouro. Deus tinha determinado, porque não havia mais meio para a salvação. No passado, antes de Jesus, tinha os holocaustos, quando um homem, quando uma mulher, quando uma pessoa pecasse contra Deus, então tinha que sacrificar animais. E agora Jesus, sendo ele o último sacrifício pascual, a Bíblia nos relata que Jesus começa a falar com os discípulos: olha, é necessário que eu seja entregue nas mãos dos pecadores, dos escribas, eles vão me matar. O sacerdote, governadores, aqui fala, irmãos, que o Pilatos era um governador. Pilatos, ele olhava e não via nenhuma culpa em Jesus, mas ele não podia, não tinha como ele impedir o povo todos alvoroçado, pedindo que crucificasse o nosso Salvador. E a Bíblia nos fala que Jesus, ele por sua misericórdia, pelo seu amor a todos nós, ele se entregou à morte. Mas ele sabia que Deus tinha determinado que ele iria morrer, ao 3º dia ressuscitaria. E o povo da época não aceitava, não compreendia e quiseram condenar Jesus, porque Jesus se fez filho de Deus. Mas Jesus, na verdade, é o Filho de Deus. Antes da fundação do mundo, Jesus já existia. E nós estamos, irmãos, com essa palavra em nosso coração, e estamos sabendo que tudo isso foi por causa dos nossos
da nossa salvação. Por isso a Bíblia diz que João Batista, ele dizia ao povo, batizando o povo: quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir fruto digno de arrependimento. Porque diz João Batista, a ira de Deus virá. Então, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, amados irmãos, ainda nós sabemos que o homem foi criado por Deus de uma maneira diferente dos animais. Os animais foi para alimento nosso, dos homens, da humanidade. Mas o homem tem que prestar conta, o homem tem a alma. O homem vai para a eternidade viver eternamente. Ele tem que ser livre da condenação para ter uma vida de glória, uma vida eterna com Cristo. Por isso, vale a pena rejeitar o pecado, vale a pena se humilhar, pedir a Deus, ser cristão, porque tudo isso é o caminho que é Cristo e nós temos que segui-lo. Então, irmãos, nós vemos que muitas pessoas pregam esse evangelho dizendo que se a pessoa vai ser crente não vai sofrer mais. Mas ainda tem sofrimento, irmãos. Porque o diabo, ele não desiste, ainda ele tem tentado tirar o homem da casa de Deus, tirar o homem da fé, levar o homem à prática do pecado, do erro, para que ele perca a salvação. A Bíblia fala que Jesus veio para nos livrar da condenação. E nós temos que obedecer a sua palavra. Ele diz: sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus veio para salvar. O apóstolo Paulo, ele dizia: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, irmãos, a Bíblia é a verdade. Quem não crê na Bíblia, não crê em Jesus. Então, fique na paz do Senhor. No próximo vídeo, nós leva mais comentários, se Deus nos permitir. Você ouvindo essa palavra, você gostando, leva mais em outras pessoas, curtindo o vídeo. Você pode também ser um assinante do canal do YouTube, levando a todos a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, até o próximo vídeo. Amém?